Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que vamos continuar aprendendo informações sobre esses animais fascinantes, os dinossauros. Além disso, como sempre, para obter mais informações, vamos usar o livro dos dinossauros e outros animais pré-históricos, já que dentro dele temos um monte de informações interessantes sobre todos eles. Por exemplo, aqui fala sobre o grande espinossauro. Estamos vendo uma mãe junto com vários filhotes. Eles se caracterizavam por essa grande crista. Depois vamos falar mais sobre o espinossauro. Mas aqui nos dinodados, especifica que ele podia chegar a cerca de 17 metros de comprimento. Impressionante, não é mesmo? Então agora vamos abrir a caixa para ver todos que ainda temos para conhecer. Por enquanto estamos vendo um réptil voador, um gigante dos céus. E reparem, tem um monte de figuras diferentes, vamos tirando elas para aprender seus nomes e suas características. Então agora sim, vamos ver qual é o primeiro que vamos conhecer. E parece que temos uma filhote. Ela está justamente nascendo de dentro do seu ovo. Vemos parte do seu corpo ainda submersa na casca, enquanto a parte de cima já foi completamente quebrada. Parece que se trata de um dinossauro herbívoro pelo formato da sua cabeça. Acho que é um grande tricerátopo, caracterizado por ter um crânio em forma de coroa e 3 grandes chifres na parte superior do corpo. Aqui, como ainda é apenas uma cria, ainda não desenvolveu muitos chifres superiores. Além disso, estamos observando o bico forte, tão característico de alguns herbívoros, que eles usam para cavar a terra em busca de alimento. Além disso, eu adoro a figura porque ela é macia, é de plástico, mas podemos apertá-la. E na parte de baixo tem um alto-falante para emitir luz e som. Eu gosto, porque ela acende em diferentes cores: vermelho, azul, amarelo e verde. Muito legal. Obrigada por isso. Então vamos deixar aqui a primeira das crias e continuamos com outro diferente. Uau! E desta vez temos um dos primeiros grandes carnívoros que existiram no planeta Terra. Estamos falando do grande Dilophosauro, caracterizado pelas cristas que possuía na parte superior da cabeça, lembrando muito as cristas de um galo. Além disso, uma curiosidade sobre esse dinossauro é que suas cristas eram diferentes dependendo se eram machos ou fêmeas. Como vocês podem ver, ele possuía uma mandíbula característica dos carnívoros, com grandes dentes afiados para poder mastigar muito bem a carne. Além disso, era um tipo de terópode. Andava com as patas traseiras, já que era bípede, enquanto as dianteiras. Além disso, eram bastante longas e ele as utilizava para poder imobilizar suas presas e também para se ajudar na hora de comer, levando a carne até a boca. Impressionante! Esse tipo de dinossauro, quando atingia a idade adulta, chegava a cerca de 9 metros de comprimento e aproximadamente 2 metros de altura, habitou o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 155 milhões de anos. Vamos continuar com outro diferente. E parece que temos outro grande carnívoro, mas desta vez a figura que saiu para a gente acho que é muito especial. Estamos vendo que é de plástico rígido, mas vemos algumas separações. O quê? Isso quer dizer que parece que esse dinossauro é capaz de se transformar em outra coisa? Vamos falar de suas características. Como vocês podem ver, trata-se de um grande Tiranossauro Rex. Sabemos disso pelo formato do corpo, da boca, e uma pista fundamental são suas patas dianteiras. Prestem atenção, ele possui apenas 2 dedinhos, muito pequenos em comparação com o resto do corpo, que podia chegar a cerca de 14 metros de comprimento. E vamos tentar transformá-lo. Como vocês podem ver, todas as patas são articuladas. Então vamos ver se conseguimos abri-lo. Parece que ele se transforma em um robô. Aqui já estamos vendo a cabeça do robô. As patas traseiras do nosso T-Rex vão ser parte dos braços dele. Reparem, estão vendo? Além disso, os detalhes do robô vêm na cor roxa. Essas seriam as patas dele, ou melhor dizendo, as pernas. E este é o resultado, ficou incrível.
um grande Tiranossauro Rex transformado em robô. Aqui podemos ver que a cabeça do T-Rex permanece, mas em cima vemos a cabeça do robô com alguns tons metalizados, seus punhos e esses grandes chifres, que na verdade são a cauda do Tiranossauro Rex. Super legal! O melhor é que podemos transformá-lo quantas vezes quisermos. Vamos deixá-lo aqui de lado, porque ele até fica em pé. E continuamos conhecendo novos dinossauros. E desta vez temos um dinossauro herbívoro. É um dos meus favoritos, pois é um dinossauro blindado chamado anquilossauro. Como vocês podem ver, ele é macio e podemos esticá-lo. O interior está cheio de bolinhas de cortiça e isso faz com que seja muito relaxante. Além disso, podemos observar todas as principais características do grande anquilossauro, como, por exemplo, a parte superior totalmente blindada, com uma pele super grossa e dura, quase impenetrável. Mas, além disso, era fortificado por todos esses grandes espinhos, que também estavam presentes nas laterais da cabeça dele. Além disso, ele usava isso para evitar que os grandes carnívoros cravassem os dentes nele, mas também podia se defender de forma eficaz com sua grande cauda. Como vocês podem ver, ele tem uma grande bola ou massa na ponta, que usava para balançar de um lado para o outro e se defender dos predadores. Como vocês podem ver, era um dinossauro quadrúpede. Também era chamado de tatu do Cretáceo. Aqui já tínhamos um anquilossauro, então vamos colocá-lo ao lado dele como se fosse um grande bando. E continuamos com outro diferente. Uma figura bem diferente das anteriores. Esta não vem com tantos detalhes e, além disso, é de um tamanho menor, mas já podemos usá-la. Podemos ver que se trata de um dinossauro de pescoço longo, pelo formato da cabeça. Já sabemos que é um grande braquiossauro. Ele possuía um pescoço longo e patas dianteiras bastante grandes e robustas. Seu corpo era gigantesco e ele precisava comer toneladas de comida e centenas de litros de água por dia para se manter saciado. Impressionante, não é? Eles habitaram o planeta Terra no período Jurássico, vivendo em grupo ou em manada. Próximo animalzinho. Uau! Desta vez, não temos nenhum tipo de dinossauro, mas sim um tipo de réptil. É uma cobra. Eu adoro! Além disso, parece ter um tamanho real e podemos esticá-la bastante. Se aproximarmos, podemos ver o detalhe da pele escamosa e das diferentes cores que ela tem. Olhem, podemos ver os olhos dela e também a boca. O que eu mais gosto é que podemos esticá-lo e, assim, lançá-lo o mais longe que pudermos. Impressionante! Quase derrubou todos os dinossauros. Existem centenas de espécies diferentes de cobras. Algumas são até gigantescas, enquanto outras são bem pequenas. Aqui podemos ver que a ponta do rabo dela é mais fina do que o resto do corpo. Vamos deixá-la por aqui e continuar com outra diferente. Parece que desta vez temos a cabeça de um dinossauro, mas já dá para ver que não é um dinossauro qualquer. É um grande carnotauro e adivinhamos isso pelos chifres que ele tem na parte superior da cabeça. Além disso, se apertarmos essa cabeça, ela cospe bolinhas de orbis de várias cores e podemos ver a mandíbula do grande carnotauro. Além disso, ele tinha as laterais do crânio achatadas para assim deixar a cabeça mais leve. Segundo os especialistas, ele usava esses pequenos chifres, localizados na parte superior dos olhos, para cegar seus oponentes. Ou seja, ele dava grandes cabeçadas para cravar a ponta de seus chifres nos olhos dos outros dinossauros. E dessa forma, ele os deixava cegos, e assim podia vencer ou ter vantagem. Mais um! Aqui continuamos com outro diferente e temos outro tipo de réptil. Parece que não é um dinossauro, mas sim um crocodilo ou um jacaré. Não sei muito bem qual é a diferença entre os dois, mas tenho certeza de que todos vocês provavelmente sabem. Como vocês podem ver, ele é super macio.
Por dentro também temos orbis transparentes. Podemos observar todas as partes físicas que ele tem. Como vocês podem ver, ele tem 4 patas e pode andar tanto pela superfície terrestre arrastando seu corpo com essas 4 patas. Mas também é um excelente nadador. Ele adora se submergir na água e quando sente frio e precisa se aquecer, sai para a superfície para tomar sol. Eles podem ficar imóveis por horas, como se fossem pedras ou rochas, sem se mover para que seu corpo se aqueça. Mas, sem dúvida, o mais impressionante é a mandíbula grande, larga e cheia de dentes afiados. Quando fecha sua mandíbula com uma presa, é quase impossível que ela consiga escapar. Vamos deixá-lo junto com a cobra. Ainda temos mais dinossauros para ver. Olhem, temos uma figura bem pequena em comparação com as outras. Eu gosto muito porque ela vem em cima dessa plataforma com vegetação. É um terizinossauro, um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas, folhas e grama. É para isso que ele usava suas grandes garras? Bom, na verdade, ele usava para 2 coisas. Em primeiro lugar, para poder rasgar as folhas da vegetação e comê-las, assim se alimentando corretamente. Mas também usava as garras para agitá-las rapidamente diante de seus oponentes. Além disso, era um dinossauro com penas. Todo o seu corpo estava coberto de penas. Podemos ver esse detalhe na parte de sua cauda. Eu gosto muito dessa figura. Aqui temos outra figura pequena. Ops! Olhem, que legal! Já estamos vendo que se trata de uma filhote do grande espinossauro. No começo do vídeo já vimos algumas informações sobre o espinossauro na enciclopédia. Além disso, eu gosto dessa figura porque ela pode abrir e fechar a mandíbula e é um pega-dedos. Não, me solta, dinossauro! O mais característico do espinossauro é que ele adorava se submergir na água. Era um excelente nadador, já que gostava muito de se alimentar de animais marinhos. Além disso, ele usava sua crista de espinhos para poder autorregular a temperatura corporal. Se estivesse com calor, ele se mergulhava na água e resfriava todo o seu corpo, usando sua grande crista de espinhos para atrair o frio ou o calor e, dessa forma, regular o seu sangue, a temperatura do seu sangue. Quando, por exemplo, ele sentia muito frio, subia à superfície terrestre e posicionava sua crista de espinhos em direção ao sol. E todo esse calor irradiava pelo seu corpo. Muito interessante, como vocês podem ver, se abrirmos a mandíbula, vemos até o detalhe da sua língua e do seu palato. Super bonito! E agora sim, só nos resta um dinossauro para vermos. Outra figura bem diferente das anteriores. Vejam, trata-se do grande giganotossauro, também um superpredador que habitou o planeta Terra, comparado ao grande tiranossauro Rex. Eu gosto da figura, pois ela é articulada. Olhem a mandíbula, podemos abri-la e fechá-la. Além disso, ele possuía uma grande crista de pequenos espinhos, que percorriam toda a parte dorsal do seu corpo até o final da cauda. Era um dinossauro bípede e nas patas dianteiras possuía 3 pequenos dedos com garras. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os animais que vimos hoje. Se vocês gostaram e querem ver mais vídeos como este, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais animais impressionantes. Tchau! Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que vamos conhecer um monte de dinossauros diferentes. Vamos aprender seus nomes e suas características. Todos estão escondidos dentro desta caixa misteriosa, onde já podemos ver um grande estegossauro procurando alimento no meio da floresta. Vamos ver todos que encontramos dentro. Olhem, há um monte de dinossauros diferentes. O melhor de tudo é que as figuras têm tamanhos e texturas diferentes, e algumas, como esta, vêm com luz nos olhos e sons especiais.
Então vamos aprender um monte de coisas e vamos ver qual é o primeiro a sair. Parece que temos um gigante entre os gigantes. Um superpredador muito conhecido pela grande crista de espinhos que tinha em toda a parte superior do corpo, recebe o nome de espinossauro. O espinossauro podia alcançar em sua fase adulta aproximadamente 17 metros de comprimento. Como vocês podem ver aqui, podemos perceber que ele andava de forma quadrúpede, embora na verdade tivesse as patas dianteiras menores do que as traseiras. Portanto, ele também podia andar de forma bípede, usando apenas as duas patas traseiras e deixando todo o peso na parte de trás. Além disso, sua mandíbula era impressionante. Como vocês podem ver, era bastante alongada e cheia de dentes afiados, lembrando muito a mandíbula dos crocodilos atuais, mas em um tamanho gigantesco. Além disso, o espinossauro adorava comer peixes e animais marinhos. Por isso estava sempre mergulhando na água em busca de alimento. Já conhecemos o primeiro deles, vamos ver qual é o próximo. Temos outro dinossauro carnívoro. Vocês sabem o que significa ser carnívoro? Não é verdade que ele se alimentava de carne? Neste caso, temos o grande giganotossauro. Eu gosto muito dessa figura porque, além de ser de grande tamanho, olha só, ela pode mover as patas traseiras e dianteiras, que eram formadas por 3 dedos com 3 garras fortes. Para poder comer toda a carne que encontrava, sua mandíbula pode ser aberta, deixando à mostra todos os seus dentes afiados, e também o detalhe da sua língua. Como vocês sabem, o giganotossauro tinha um grande tamanho. Suas patas traseiras eram muito grandes e robustas. E se vocês perceberem, podemos ver que toda a parte superior dorsal estava repleta de pequenos espinhos, formando uma grande fileira ou linha. Além disso, as laterais da cabeça dele eram achatadas para aliviar o peso do crânio. Impressionante, eu gosto muito. Mais um por aqui, continuamos com outro diferente. Olha, aqui estou vendo uma figura bem menor. E além disso, não é um dinossauro, é um réptil marinho. Ele nada para fora da caixa até nós. Desta vez, ele recebe o nome de mosassauro. Tenho certeza de que muitos de vocês já tinham reconhecido. Além disso, eu adoro a figura, porque se apertarmos na parte de trás, ele vira um mordedor de dedos. Ah, preciso de ajuda, ele está mordendo meu dedo. Se a gente abrir, dá para ver o detalhe da língua e dos dentes dele. Como vocês podem ver, ele tinha 4 grandes nadadeiras. As nadadeiras dianteiras eram um pouco mais largas que as traseiras. Isso permitia que ele nadasse em alta velocidade. Ele também tinha uma cauda, embora não fosse muito longa. Aqui na figura também podemos movê-la da direita para a esquerda. O mosassauro se alimentava de grandes presas que encontrava no grande oceano. Vamos parar por aqui para continuar conhecendo novas espécies. Temos aqui o primeiro dinossauro herbívoro que apareceu para nós. Além disso, junto com o parasaurolofo. Esse é um dos meus favoritos. Recebe o nome de paquicefalossauro. Ele se caracterizava por ter um crânio super duro. É como se tivesse um capacete ou uma armadura na cabeça. Como vocês podem ver, seu crânio era tão duro quanto uma rocha. E além disso, estava coberto de grandes espinhos na parte de trás. Assim, ele podia se defender dando grandes investidas. Pam, pam, pam. Para descobrir mais informações sobre o paquicefalossauro, vamos dar uma olhada no livro dos dinossauros incríveis, exatamente nas páginas 116 e 117. Temos muitas informações sobre ele. Na ficha dos dinossauros, está especificado que ele podia alcançar aproximadamente 8 metros de comprimento e pesar cerca de 2 toneladas, ou seja, cerca de 2.000 quilos. Era onívoro, comia plantas, frutas, mas também alguns insetos. Além disso, temos uma fotografia real, com os restos fósseis de um crânio completo do paquicefalossauro. Podemos apreciar como era a parte superior da sua cabeça, ver as concavidades onde estavam localizados seus olhos.
E também ver como seus dentes eram diminutos, já que ele não precisava de dentes grandes. Como no caso do nós, diz que ele tinha uma visão muito boa e que viveu aproximadamente há 66 milhões de anos, exatamente no período Cretáceo. E agora sim, continuamos com outro exemplar diferente. Vamos ver qual temos aqui e reparem nesse dinossauro tão curioso. É um dinossauro que, como vocês podem ver, tinha o pescoço longo. Era daqueles de pescoço longo, era quadrúpede, andava com as 4 patas. E o melhor de tudo é que na parte de baixo está especificado o nome científico. O nome dele é Amargasaurus. Ele também tinha uma cauda longa, assim como o Diplodocus. Eu acho que ele também usava a cauda para se defender, usando-a como um chicote para bater nos seus adversários. No entanto, o que mais chama a atenção é a grande crista de espinhos, ou espinhas que ele tinha. Ela ia desde a cabeça até praticamente a metade da sua cauda. E se vocês repararem na parte de cima, parece que a crista estava dividida em 2 partes. Muito interessante. Essa figura não é articulada, é de plástico rígido, porém, eu gosto muito dela pelos detalhes. Podemos até ver a mandíbula dele com alguns detalhes dos dentes. Vocês já sabem que ele não precisava de uma mandíbula muito grande, já que só se alimentava de plantas. Era herbívoro. Mais um por aqui e continuamos com outro diferente. Sai da nossa caixa outro dinossauro herbívoro. Além disso, este é muito famoso e conhecido, já que ao longo da história foram encontrados muitos restos fósseis do grande estegossauro. Como vocês podem ver, o que mais chama sua atenção é a grande crista que ele tinha, cheia de placas ósseas, que ele usava para se defender dos predadores, já que, se algum carnívoro se aproximasse, era difícil para ele cravar os dentes, pois essas placas ósseas protegiam. Como vocês podem ver, elas eram maiores e mais altas na parte central, mas começavam desde a cabeça até quase o final da cauda. Terminava em 4 grandes espinhos que ele usava de forma defensiva. Como vocês sabem, balançava de um lado para o outro para se defender. A cabeça dele era muito pequena em comparação com o resto do corpo. E vem com a figura articulada. Podemos mover a cabeça e as patas, isso eu gosto, já que podemos colocá-lo em diferentes posições. Por exemplo, quando precisava comer folhas dos galhos das árvores, ele colocava todo o peso na parte de trás e subia no tronco da árvore para poder comer. Muito interessante, não é, amigos? O estegossauro habitou o planeta Terra no período Jurássico, há mais de 155 milhões de anos. Além disso, eu gosto muito da figura, principalmente por causa das cores. Mais um por aqui, e agora sim, só falta vermos uma figura. Mas é uma figura impressionante, com um super predador. Como vocês podem ver, esse dinossauro se caracteriza pela sua grande mandíbula cheia de dentes e pelo pequeno chifre que ele tinha na parte superior. Além disso, podemos fazer movimentos especiais e ele emite um grande rugido. As patas dianteiras dele também são articuladas e podemos girá-las em 360 graus. Eu gosto muito disso. Os carnívoros usavam essas patinhas para imobilizar a presa ou até mesmo para se ajudar na hora de comer. Esse grande dinossauro carnívoro recebe o nome de Rajasaurus. Vamos encerrar por aqui e agora sim terminamos o vídeo de hoje. E como vocês podem ver, criamos um verdadeiro mundo jurássico. O que eu mais gosto de ter essas figuras é que podemos criar milhares de histórias diferentes, só precisamos deixar a imaginação voar. Além disso, se vocês gostaram desse vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes.